Olá, começa agora o Jornal Panorama com as informações da Assembleia Legislativa. Confira nesta edição. Deputados mantêm vetos do governo a projetos de lei. CPI da máfia dos guinchos quer ouvir diretor do Detran. Secretário de Estado da Fazenda presta contas em audiência pública. Na sessão desta segunda-feira, os trabalhos em plenário envolveram pautas variadas. O repórter Edu Copernic traz para a gente as informações. Na sessão que abriu os trabalhos legislativos, os deputados mantiveram 2 vetos do governo do estado. Um ao projeto que prevê a apresentação de selo do Inmetro por parte de postos que comercializam o GNV e o outro projeto que institui a Semana de Incentivo à Adoção Tardia. Os parlamentares também discutiram um projeto que prevê a gratuidade de idosos em ônibus intermunicipais. Para o deputado Bruno Lamas, o projeto não é como deveria ser. Eu faço uma pergunta. Qual a diferença do idoso do interior para o idoso da região metropolitana? Nenhuma. Todos os dois têm que ser respeitados. Por que o idoso da região metropolitana pode viajar gratuitamente nos ônibus, independente se são 1, 2, 3 ou 15 que vão entrar nos ônibus, e o governo quer colocar um limite para o idoso do interior? E outra coisa, exigindo um cadastro, vai fazer o cadastro aonde? Em cidade que não tem rodoviária, estão tentando burlar a legislação em benefício claro às empresas do transporte intermunicipal. Nós não vamos aceitar isso. E isso também atinge menores de 5 anos e deficientes físicos. O que o senhor fez em relação ao projeto para adequar ao que o senhor acha que é correto? Fizemos as emendas que já estão anexadas ao projeto e convencemos no argumento plenário de que a votação seria um absurdo. Como eu fiz uma emenda verbal e pedi o apoiamento do plenário, a matéria volta para a comissão para um debate agora dentro da Comissão de Justiça. Os parlamentares também aproveitaram para parabenizar os professores neste dia 15 de outubro. Infelizmente, a desvalorização da profissão, ela vem de todos os lados, né? Ela vem por parte do governo, ela vem também por parte da sociedade, que respeita cada vez menos, valoriza cada vez menos, pela falta de condição de trabalho nas escolas, a falta de qualificação, enfim. Então, assim, os professores merecem todas as homenagens, né? Hoje, assim, deveriam ser homenageados sempre, são, sem sombra de dúvida, os profissionais mais importantes de uma nação, mas precisa urgentemente que os governos tomem a educação como prioridade, de fato, não de discurso, porque no discurso é prioridade para todo mundo. Então, a questão, por exemplo, né, do piso nacional do magistério, que não é cumprido por alguns estados e municípios, aqui no estado mesmo não é cumprido. O Plano Nacional de Educação, que prevê para que até o ano de 2020 a média salarial de professores seja a mesma média salarial de profissionais com a mesma formação. Quer dizer, não se olha para nada disso, né? O sucateamento das escolas. Então, assim, os professores têm muito pouco a comemorar no Brasil, né? É uma profissão desvalorizada, os professores são o tempo inteiro vítimas de desmoralização generalizada. Então, assim, merecem, né? A gente rende todas as homenagens aos meus colegas professores, mas os professores têm muito pouco a comemorar. Durante reunião da CPI da máfia dos guinchos, o presidente do colegiado, o deputado Enivaldo dos Anjos, viu indícios de favorecimento no processo de licitação de novos pátios. Ele quer ouvir agora o diretor do Detran no próximo encontro da CPI. O processo de contratação de pátios para a guarda de veículos apreendidos no estado foi o tema da reunião da CPI da máfia dos guinchos. Representantes do Detran foram convocados para falar sobre o andamento da licitação e para esclarecer pontos levantados pela comissão. O presidente, deputado Enivaldo dos Anjos, quis saber se há direcionamento no processo para o favorecimento de alguma empresa. Nós temos informações seguras de que essa licitação está sendo armada para poder beneficiar pessoas. Nós não vamos dar sossego ao Detran com relação a isso, porque eu entendo que o Detran poderia muito bem fazer convênio com os municípios para fazer esses pátios municipal sem ter empresa nenhuma por trás disso. Porque essas empresas que estão por trás, elas não estão para ajudar o trânsito, para ajudar o sistema, elas estão para roubar a população, para levar vantagem e dar dinheiro a maus guardas para poder fazer encaminhamento de carro para lá através do sistema de guincho, que é R$ 190, e mais R$ 42 de pátio.
O deputado questionou a pregoeira oficial do Detran, Maria Cristina do Nascimento, o coordenador do órgão, Evandro Braga, além da diretora administrativa, Fabiana Pedrini, e do pregoeiro, Luiz Cláudio Dalcol Matos. Eles explicaram o processo, como uma empresa é desabilitada e quais são as formas de recurso. Para o deputado, os servidores precisam ficar atentos. A gente recomenda a vocês que prestem bem atenção, porque vocês são um funcionário efetivo. Isso, no final, vai cair na mão de quem assina. Porque os sabidões que estão por trás disso aí, ninguém bota assinatura. E eu também já fui servidor público. Eu sei muito bem o que é a gente, às vezes, fazer uma coisa na melhor boa-fé, acreditando no chefe, e depois eles somem porque eles são um cara comissionado, e você fica lá com esse pepino nas costas o resto da vida respondendo processo e sendo prejudicado na sua atividade normal. A CPI solicitou a informação de quem são os donos das empresas qualificadas no processo de contratação dos pátios e pediu a convocação do diretor-presidente do Detran. A audiência pública realizada com o secretário de Estado da Fazenda trouxe números positivos para o segundo quadrimestre do ano. A reunião foi realizada pela Comissão de Finanças. O secretário estadual da Fazenda, Bruno Funchal, participou de audiência pública de prestação de contas à Comissão de Finanças. Na pauta, a situação financeira do Estado no segundo quadrimestre de 2018. O secretário relacionou o superávit aproximado de 830 milhões de reais ao aumento de 7% na arrecadação de ICMS em relação ao mesmo período de 2017. A gente teve uma consolidação, principalmente da receita de arrecadação de imposto, mesmo ICMS. Então eu destaquei um aumento real de 7% na arrecadação do ICMS, que é uma boa notícia, porque é uma receita que ela tem uma boa estabilidade, então ela tem muito menos risco do que o aumento de receita por conta de royalties de petróleo. Então o aumento de receita ele vinha acontecendo por conta de royalties. Agora ele consolidou com o ICMS e aí com a despesa controlada a gente conseguiu gerar caixa para fazer os investimentos até o final do ano. Funchal destacou também a greve dos caminhoneiros, realizada no final do mês de maio, e explicou como o governo conseguiu minimizar os impactos financeiros gerados pela paralisação. Já no primeiro semestre a gente já estava com uma arrecadação boa, melhor do que bem acima de 2017. Logo com a greve, né, dos caminhoneiros, o que aconteceu? Em junho, que reflete o resultado de maio, a gente sofreu uma queda. Então ficamos num compasso de espera para ver como seria a recuperação nos meses seguintes. E a receita voltou. Então teve um pouco de perda de arrecadação, mas ela está estável e está crescendo comparado com o de 2017. O secretário acredita que as contas públicas estejam equilibradas e que esta é a principal herança que o atual governo deixará para a próxima gestão. Estão muito boas as contas, assim, não é a gente que está dizendo. Como eu mencionei, você tem 2 grandes veículos de comunicação nacionais falando que o Espírito Santo é um dos estados mais organizados. A despesa está bem controlada e a receita crescendo. E como eu falei, isso criou um espaço de geração de caixa e esse espaço precisa ser utilizado para fazer investimento. O presidente do colegiado, o deputado Dari Pagum, avaliou que o Legislativo Estadual contribuiu significativamente para o equilíbrio das finanças do Estado. A Comissão de Finanças vem contribuindo muito para fazer um orçamento enxuto, equilibrado no Estado do Espírito Santo. E não vai ser diferente. Nós vamos começar agora a discutir o orçamento para 2019 e o nosso comprometimento como presidente da Comissão de Finanças, e eu tenho certeza dos 30 deputados dessa casa, é entregar para o futuro governador um orçamento de forma equilibrada, onde bate receita com despesa. Então eu não tenho dúvida nenhuma que hoje o secretário da Fazenda, Bruno Funchal, ele apresentou um quadro positivo do Estado, das finanças, da gestão pública do Estado, onde a folha de pessoal caiu, né? Veio para 42%, também o ICMS deu uma subida. Então acredito muito que o Espírito Santo, o ano que vem, vai estar nesse patamar ou talvez até melhor. E a edição de hoje do Jornal Panorama fica por aqui. No site da casa e nas redes sociais você acompanha mais notícias sobre o trabalho legislativo. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.